Rádio à Tarde FM. A Tarde FM é uma história que realmente, aí olhando pelo viés pessoal, se confunde um pouco com a minha criação. Eu tive o privilégio de ser criado como chão de rádio, digamos, em vez de ser chão de fábrica, seria o chão de rádio. Oportunamente, meu pai foi gestor, diretor da rádio por muito tempo, Sérgio Simões de Melo Leitão, e eu, na minha infância, ele conciliava o convívio com os filhos e me deixava ali na rádio enquanto ele trabalhava nas reuniões, e eu participei de diversas reuniões, então, de certa forma, sem perceber, eu acho que eu estava tendo ali uma influência de um viés empreendedor, gestor, líder e também marqueteiro, né? Acho que Sérgio Simões foi responsável em conseguir vincular a marca Tarde FM ao entretenimento baiano, né? Grandes nomes na ocasião, me lembro muito do slogan A Tarde FM, o dia todo, todo dia. E era um momento que a música baiana, ela estava no Brasil e no mundo. Ainda está, mas ela estava num momento de ebulição, né? A primeira recordação que tenho olhando para trás é que isso foi uma visão, realmente uma estratégia, e deu uma visibilidade muito grande para a Rádio à Tarde FM. A Rádio à Tarde, ela sempre foi uma rádio na frente do seu tempo. Ela sempre teve equipamentos de ponta. O Sérgio Simões, que era o diretor da rádio, ele sempre foi um cara muito preocupado em cuidar da rádio. Ele tinha muito amor pela rádio, né? Ele tinha muito amor. Então, tudo de ponta. A rádio naquela época tinha computador. Não que a gente usasse o computador no estúdio, ele servia para fazer a programação, né? Porque naquela época o computador ainda era uma coisa restrita a textos, não é? Então nossa programação era toda feita por computador. Naquela época tinha que pegar disco, botar disco no ponto para ouvir direitinho, tinha um tempinho para ele não sair agarrando, né? Arrastando no caso, né? Mas as picapes eram especiais para isso, elas já saíam no pique, né? A cartucheira, tape deck, você ficava louco, né? Porque era muita coisa para você fazer. O operador naquela época trabalhava de verdade. Eu cheguei na tarde, fui recebido por Sérgio Simões e Adilton Torinho e Carlos Alberto, que era outro locutor também. Então, naquele momento ali, a gente foi recebido por ele e por Adilton. Adilton era o coordenador na época. Ele me recebeu e disse, poxa, venha para cá, vai ser um prazer ter você aqui, faça um teste. Foi o meu primeiro teste na vida. Aquilo que você faz com empenho, mergulhando completamente por inteiro, não é? Nas suas aspirações, e se coloca, como na culinária, aquilo que você faz com amor tem mais sabor. Não era só a aplicação da técnica, mas era a aplicação também de um aprendizado, de uma vivência que começou muito cedo, né? Muito antes, ouvindo rádios no mundo inteiro, varando a madrugada. O que a gente aprende ouvindo, em algum momento, aquilo vai ser processado e vai ser colocado novamente para fora, né? A maior parte do tempo da minha vida foi fazendo rádio. Eu comecei no rádio com 16 anos de idade, já estou acumulando 45 anos de estrada e rádio passou a ser a minha grande paixão. Quando me perguntam, qual é o veículo que mais te toca, eu penso que de fato é o rádio, porque tem a ver com a minha origem, tem a ver com a própria natureza do rádio que provoca, estimula a criatividade. Não à toa, Marshall McLuhan já dizia que o rádio é um meio quente. Eu nasci em 66, então ali era uma transição entre o rádio e a TV. E a TV se apropriava muito da linguagem radiofônica. Então, muitos dos programas da TV vieram do rádio, né? E a televisão começou a estudar o que ela podia, as radionovelas, tudo aquilo que ela podia ir criando um novo modelo para o audiovisual, veio do rádio. Ser companhia das pessoas ali no dia a dia, isso se torna hábito.
É tão prazeroso quando eu encontro alguém pelo caminho. Ah, eu te ouço há não sei quantos anos. Falei, poxa. Eu desejo que a gente respeite, reúna e aplauda a grande relação da vida, que é memória com história. Comecei a trabalhar, fui lá em Brotas, Rua Arthur Almeida Couto, lá em Brotas. Era uma casa que ficava numa vila. E essa vila, as casas eram dos funcionários do jornal. O jornal dava de presente, todos que estavam ali na rua da rádio, todas as casas ali foram dadas de presente, o jornal deu de presente aos funcionários, que eram os antigos funcionários do jornal. Aí ganharam a casa ali, já pensou? E Sérgio era arquiteto, não é? A concepção, inclusive, da estrutura da rádio em Brotas veio toda dele, não é? Então foi em cima desse modelo técnico operacional que eu fui buscar os profissionais para poderem se adequar ao modelo de programação, ao modelo operacional e a forma técnica que nós iríamos atuar. Também o uso da voz feminina foi um fator importante, um diferencial que a gente tinha no corpo da equipe. ZYC 312, Rádio à Tarde FM, em 103,9. Música e notícia com qualidade. Tinha Silvio Pimentel, Walter Costa, que é o locutor de chamadas oficial da TV Aratu, Beto, Arnaldo Quintela, só assim, todo mundo mais velho, eu menino ali chegando, né? Então assim, foi um prazer trabalhar com eles, tenho muito carinho, foi muita gente nessa época boa. Surgiu um amigo, isso em 1985, e ele falou, Paulinho, a Transamérica está fazendo um teste para locutores para colocarem a rádio lá em Salvador ao vivo, que a rádio aqui na época era gravada. A programação era toda gravada de São Paulo. Na época não existia esse negócio de via satélite, eram fitas rolo, bem grandes, né, com horas e horas de programação que vinham via malote para entrarem na programação da rádio. Eu fui fazer o teste e passei. E guardei, cheguei em casa, bonitinho, olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, eu tô indo morar em Salvador. Ela, tô te vendo em Salvador, comendo acarajé, não sei, não acreditou, né? 3 dias depois, ela chorando, se despedindo, e eu vim para cá. Isso em 1985. Fiquei aqui um ano. Uma saudade de casa, todo dia eu ia lá pro Porto da Barra, ficava lá naquela balaustrada lá chorando, quero voltar para casa. Voltei, consegui fazer a transferência para a Transamérica do Rio. Já foi outra experiência, que aí eu me vi no meio das feras. E fiquei lá durante um ano, e aí deu saudade de Salvador. Aí em 87 eu vim, mas aí já vim direto para a Rádio à Tarde, onde eu conheci uma outra galera espetacular, pessoas maravilhosas. Comecei minha história aqui na Rádio à Tarde, em 1987, e são pessoas que eu tenho amizades até hoje. O Jefferson é uma dessas pessoas, né? Eu tenho uma relação profissional e muito afetiva com a Tarde FM. Foi a segunda emissora que me acolheu em Salvador, isso ainda nos anos 80, mais precisamente 1986 e 87. Tive uma experiência de 1 ano e meio, aproximadamente, na Tarde FM. Tive a oportunidade de trabalhar com o Sérgio Simões, o pai do atual presidente do Grupo à Tarde, o João de Melo Leitão. Eu, recém-chegado na Bahia, conhecendo ainda um pouco, não é, de Salvador, costumes, e para mim era tudo muito fascinante, porque eu não conhecia Salvador, eu cheguei aqui praticamente já para trabalhar. Eu estava encantado, a verdade é essa. E a Tarde FM foi muito acolhedora, uma rádio que na época tinha uma proposta de programação que se identificava muito comigo, que era o pop rock da época, não é? Anos 80, época do movimento do rock nacional, e a rádio estava muito sintonizada com esse movimento. Então eu, no auge da minha juventude, eu com meus 25, 26 anos de idade, me encantei com a experiência. Começou aí uma mudança de programação que marcou muito a existência da rádio. Aí se chamou Pop 103,9, era uma rádio mais rock and roll, o Jefferson trabalhava comigo, era uma coisa meio uma tentativa de fazer uma rádio mais pop, etc.
que embora estivéssemos fazendo uma programação musical, mas no pop e um pouco com o pé no internacional, a gente tinha MPB, mas dentro da vertente da MPB, não fechando espaço para o até então nascente axé, né? A rádio optou na época por ser Rádio Jornal à Tarde FM. Então explorava muito a música orquestrada, música instrumental, aquela locução mais clássica, mais sóbria. Aí mudou para esse estilo mais pop, que foi a época em que eu peguei a rádio, depois que ela teve um perfil mais popular. Aí depois, com o tempo de Rádio à Tarde FM, tiveram as mudanças, né, de coordenação e tudo. Aí veio lá de Sandoval, de lá do Rio. Aí foi aí que ele mudou o nome da rádio, de À Tarde FM para 104 FM. Foi aí que a rádio conseguiu chegar até em primeiro lugar. O público de Salvador é eminentemente popular. Então, essa opção de se voltar para um público mais popular tem tudo a ver. Você certamente ganha um alcance muito grande, uma audiência muito grande. Agora você vai ouvir as melhores da década de 80. 104! Porque no tempo da rádio popular era corpo a corpo. A rádio lá em Brotas, quando era 104, vivia cheia de ouvintes. Ivete Sangalo ia, Bel ia, todos os cantores, Zezé de Camargo, Luciano, quando os ouvintes ouviam a rádio divulgar que o cantor ia lá, lotava as dependências da rádio. Ali era uma coisa muito gostosa, você vê o calor dos ouvintes. Nós tínhamos um programa que ficou gravado na memória de muita gente até hoje, que chamava-se Show das Praias. O Show das Praias era um programa fabuloso, em que a gente ia para a praia toda com a equipe, né? De promoções, né? Levávamos brindes, fazíamos brincadeiras, competições, artistas. Fechavam a barraca de praia ali e era o dia inteiro de festa, era muito bacana. Eu vivi grandes momentos ali de conhecimento de pessoas, de ver o profissionalismo tomando corpo, em ver que a gente agora podia viver na terra da gente, que a gente não precisava sair daqui para poder produzir artisticamente, produzir musicalmente. Isso é uma grande revolução. A gente ainda não contou isso sob a ótica do rádio. Conheci muitos artistas, mas tem alguns artistas que para mim, foram inesquecíveis, como Erasmo Carlos, que eu tive a chance de entrevistar um dia. Nós estávamos em todas. Lavagens do Bonfim, lavagem aqui de Itapuã, né? Tinha o próprio Carnaval, Réveillon. E uma das coisas que mais marcaram também foi o Arraiá da Capital. Um dos artistas que eu tive a oportunidade de estar perto e de apresentar um show dele foi o Luiz Gonzaga. Sabe o que é você estar perto de uma entidade, de você não acreditar que você está perto dele? Pô, foi muito emocionante. Como também o troféu Dodô e Osmar, né? Que no final do carnaval tinha sempre o troféu Dodô e Osmar, que era também um produto da Rádio à Tarde. A música baiana naquele momento precisava de visibilidade. Estava todo mundo em efervescência, não só a música, como o teatro baiano também. Estava acontecendo ali um grande movimento na Bahia de efervescência, de surgimento de novas carreiras, tanto para a música quanto para a arte teatral. E ali a gente falou, poxa, vamos fazer um prêmio, propus a ele topou e fizemos ali o prêmio Dodô Osmar. Fui na casa de Sr. Osmar, sentei com ele, disse assim, Sr. Osmar, eu queria muito que você liberasse aqui para que o Grupo à Tarde fizesse o prêmio Dodô Osmar. E assim foi. A partir desse ano, o grupo começou a fazer a premiação do Carnaval, que durou durante muitos anos aí. E vem essa estratégia que hoje a rádio ocupa, né? Mas veja que ela tem uma experiência muito grande de pessoas, de ofertas, de conviver com a riqueza cultural, de formatos, de conviver com a riqueza cultural e artística que a gente tem na terra da gente. A Rádio à Tarde ela já teve dois nomes, a Rádio à Tarde e a frequência da rádio, que é 103,9 e chamamos de 104.
E o slogan era 104 FM, o dia todo dia. Tô de rádio ligado na FM 104. Isso virou uma coqueluche na cidade e esse jingle foi muito ouvido, levou a gente para primeiro lugar junto com todas as estratégias de programação que a gente estava desenvolvendo, e é um pouco dessa minha conexão com a música também, né? Assim, eu sou da música, eu vivo na música, eu adoro tocar, adoro ouvir, adoro interagir, e a música no rádio era a essência, né? A transformação da internet vem pela música. Steve Jobs sacou que através da música ele podia desenvolver tudo o que ele desenvolveu. É na música. Primeiro vem o iPod, lembra? Então a estratégia da música como força de sedução é muito grande. E no Bola de Casinhas. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Tem informações atualizadas do trânsito. Oi, Sami. O que me move nesse contexto todo, além do prazer que é de fazer rádio, é também de se sentir útil para as pessoas. Eu trago para mim essa responsabilidade enquanto comunicador, enquanto alguém que possa, de alguma forma, estar contribuindo para o crescimento das pessoas. E o rádio, certamente, me estimula a investir muito nessa direção. Eu só tenho a reverenciar, né, e agradecer muito, né, toda a empatia, toda a confiança que o grupo investiu em mim nessas idas e vindas. Não é muito bacana você poder sair e poder voltar, não é? E ser bem quisto, ser bem cuidado, ser bem tratado. Isso é muito bacana, isso faz você trabalhar com muito mais vontade, com muito mais amor e muito mais carinho. Eu acho que a emoção é a essência da existência. Então, quando eu me lembro o que eu vivi, o que eu me desenvolvi e o que eu criei ali naquele momento em participação com todo mundo, com o Sérgio, com todas as pessoas que ali naquele momento dividiram a existência comigo, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Obrigado à Tarde FM. Obrigado por sua companhia, eu sou o Paulo Roberto. Na sequência você fica com Jefferson Beltrão, Ernesto Marques e as notícias do Portal à Tarde com Laís Rocha, aqui em 103,9 e também pela web.